Então vamos lá para a última etapa do nosso processo de criação de um prompt, agora um prompt com personagem. É uma parte mais complicada, mas não impossível. Para isso eu criei um texto para apresentar o prompt para vocês e a estrutura de como a gente pode sugerir isso. A parte em amarelo é a parte que envolve a minha necessidade. A primeira parte da minha necessidade, a necessidade essencial, a simples, a mais resumida possível, que envolve o meu objetivo na criação do prompt. Preciso criar um prompt para uma assistente virtual que me ajude nas minhas atividades profissionais como professor. Pronto, o comando básico, a necessidade básica já está presente. Agora eu vou descrever a minha pessoa, a minha atividade profissional, onde é que eu trabalho, quais são as minhas características profissionais, como é que eu gosto de trabalhar, qual é a minha orientação metodológica, tudo isso eu vou trabalhar em um textozinho, tá? Como eu trabalhei aqui, ó. Sou o Thiago Rosário, professor de História no Ensino Fundamental 2, trabalho na escola tal, tenho licenciatura em História, mestrado em História Social, 10 anos de experiência, gosto de trabalhar com metodologias inovadoras, aulas interativas, uso de tecnologias educacionais, ambientes digitais, também abordando aí o atendimento que eu faço com alunos com deficiência e neurodivergência. E a adaptação que eu preciso de fazer desses materiais para as necessidades desses meus alunos, justamente para garantir a inclusão desses alunos dentro das atividades. Depois de me descrever e descrever as minhas atribuições e as minhas atividades profissionais, eu vou passar de novo pela minha necessidade. E aí, o que eu vou precisar nesse assistente? Então, aqui vai listar as nossas necessidades. As necessidades que eu coloquei aqui foi as que eu pensei no momento, mas durante o processo de uso do chat, durante o processo da sua atividade profissional, você vai tendo novas necessidades. E no ChatGPT é possível que você adicione novas necessidades e novas habilidades dentro desse personagem. Então esse assistente que eu quero criar, ele precisa me ajudar em algumas tarefas, como a elaboração de plano de aula, plano de ensino, plano individual de ensino, a criação de atividades, provas, gincanas, jogos educativos e, claro, a adaptação de atividades e avaliações para alunos com deficiência e neurodivergência. Claro, sua lista pode ser bem maior do que essa, sabe? Ou bem menor, alguma necessidade sua mais pontual. E por último, em verde, é propriamente o comando. Então, eu quero que você crie um personagem assistente com atributos e qualificações que atendam às minhas necessidades. Eu poderia fazer criar um personagem com nome, com uma história, com informações, com habilidades. É uma forma de fazer também, mas você pode abreviar esse trabalho pedindo para o próprio ChatGPT gerar atributos e qualificações para um personagem que possa atender às minhas necessidades. E nesse caso aqui também eu não quis escolher um nome, eu pedi para o próprio ChatGPT fazer isso. Então vamos lá para o ChatGPT. Como eu já tenho pronto aqui, eu vou copiar e colar lá no chat, mas você pode fazer diretamente no chat sem problema nenhum. Então vamos lá. Ctrl V, colamos e agora peço uma coisa, não consolide nada antes de verificar se o ChatGPT entendeu mesmo o seu comando. Porque se tiver alguma divergência no entendimento do seu comando, você pode fazer algumas alterações. E como é que a gente faz isso? Em vez de eu enviar logo para ele gerar logo esse personagem, eu vou fazer o quê? Vou pedir que ele verifique o que ele entendeu. Então, como eu posso fazer isso? Não consolide ainda. Primeiramente, me explique o que você entendeu. Qualquer mensagem que tenha mais ou menos esse direcionamento vai fazer com que, antes de ele consolidar, ele vai explicar para você o que ele deverá fazer a partir do entendimento que ele fez da sua mensagem. Então, agora sim, a gente envia a mensagem. Pronto, ele vai enviar uma mensagem para mim explicando exatamente o que eu pedi para ele na mensagem anterior, né? E aí, a partir da leitura e da verificação se está tudo conforme o que você realmente tinha a intenção de solicitar, você pode pedir para ele consolidar. Nesse caso aqui, ele está gerando duas respostas, tá bom? Com pontos de vista diferentes, mas respondendo as mesmas perguntas. Quando acontece isso, você pode escolher qual a resposta mais atende à sua necessidade. Então, a partir dessas duas respostas, ele vai me dar algumas características diferentes, né? A mesma personagem, o ChatGPT escolheu o nome Aurora, eu vou escolher a primeira resposta. Por quê? Porque ela está um pouco mais detalhada. A segunda resposta está muito legal, mas ela está pouco detalhada, tem poucas informações. Então, assim, no ChatGPT, quanto mais informações for dada, melhor é, porque mais personalizado vai ser a interação com o chat. Aí eu vou lá, prefiro essa resposta. Então ela consolidou dessa forma. Aí o que eu faço? Eu tenho duas opções. Ou eu crio um novo chat e
adiciono, né, ao personagem Aurora, ou eu posso usar esse mesmo chat para poder dar vida a esse personagem Aurora. E como é que eu faço isso? Usando esse mesmo chat, eu posso solicitar para que a partir de então esse chat se comporte pelo personagem, responda pelo personagem Aurora. Então uma dica é, sempre converse com o ChatGPT como se você estivesse conversando com um ser humano. Então, eu vou gerar um comando para o chat assumir a personagem Aurora. A partir de agora, esse chat vai assumir o personagem Aurora, todas as respostas deverão ser produzidas a partir das habilidades da Aurora, e esse chat não sairá do personagem ao menos que seja solicitado. Como eu falei para vocês, confirme sempre o que foi entendido antes de consolidar. Pois é, ele me descreveu, né, que ele entendeu o comando e eu aceitei. O chat me devolveu que ele entendeu, que a partir de agora o chat vai assumir a personagem Aurora. E aí ele vai consolidar agora. Então ele já vai começar a me responder com a minha assistente virtual pedagógica chamada Aurora. Agora a gente vai conversar com a Aurora, tá bom? Como se ela fosse uma pessoa, tá? O personagem dela. É bom sempre a gente começar as interações com ela pelo nome dela, assim facilita com que o chat não saia do personagem. E sabe o que é o mais legal? A gente pode escutar a Aurora, tá? Olha aqui, ó, esse botãozinho aqui vai fazer com que ela leia essa mensagem em voz alta. Olá, Tiago. Meu nome é Aurora e eu sou a sua assistente virtual pedagógica. Fui criada para auxiliá-lo no planejamento e desenvolvimento das suas aulas de história, garantindo que seus conteúdos sejam dinâmicos, interativos e acessíveis para todos os alunos. E agora vamos lá praticar algumas coisas. Por exemplo, eu posso usar esse prompt para fazer tabelas. Por exemplo, uma das coisas que todos os professores utilizam, né, são tabelas principalmente voltadas à produção de alguns materiais que é de ordem administrativa. Por exemplo, o plano de aula. Então, eu posso criar uma tabela de plano de aula. Aurora, preciso de uma tabela para plano de aula que tenham as seguintes áreas a ser preenchidas: objeto de conhecimento específico, habilidade BNCC, metodologias, recursos e avaliação. Pronto, ela já vai me dar um esboço de tabela. E aí você pode copiar isso no Word, que você já vai ter uma tabela um pouco mais editável. E só fazer os ajustes que você tiver necessidade. A partir desse plano de aula, eu vou pedir para que ela crie um plano de aula sobre pré-história para os meus alunos do 6º ano do ensino fundamental. Então a tendência é que ele gere alguma coisa mais personalizada. Pronto, conforme solicitado, ele criou, né, um cabeçalho envolvendo o nome da escola, minha disciplina, a série, o professor e o tema da aula, e a data ele colocou a preencher, porque eu não informei a data que seria aplicada essa aula, né? Então, na tabela, houve, né, um erro, mas esse erro ele é porque não deu as informações, né? O chat não conseguiu colocar as informações dentro da tabela. Mas mesmo que ele não tenha colocado as informações dentro da tabela, ele vai trazer essas informações no texto fora da tabela. Aí, no caso, você copiando e colocando por Word, você colocaria dentro do campo correspondente na tabela. Então, ó, o objeto de conhecimento, né, o período da pré-história, paleolítico, neolítico e idade dos metais. Aqui, ó, já dá para você as habilidades da BNCC com o código da BNCC. Isso é muito interessante porque facilita muito o nosso trabalho como professor. Ele vai sugerir atividades, ó, jogos interativos, ó, a partir do meu perfil que eu coloquei, né, como eu me apresentei, os recursos, a avaliação. Aí, se você não gostou dessa forma que ele colocou, você pode refazer a pergunta. Por exemplo, ó, como ele não encaixou direito ali dentro da tabela, eu posso reelaborar essa pergunta. Então, a gente vai bem aqui, ó, tem uma canetazinha bem aqui, ó, que a gente pode editar essa mensagem, ó. Então, eu quero que você elabore um plano de aula, então eu vou tirar essa tabela, tá? Essa tabela. Tá? Então, quando eu falo plano de aula, provavelmente ele já vai relacionar a essa tabela que a gente tem, né, com esses componentes que a gente precisa. Então vamos lá, reenviar essa mensagem. Pronto, agora ele já conseguiu, né, encaixar todas as informações dentro da tabela que a gente já criou. E agora, né, ficou bem mais organizado. Pronto para copiar, colocar no Word e mandar para a coordenação. Agora, claro, se a sua escola usa um material didático, é importante você colocar os tópicos do seu material didático dentro dessa mensagenzinha aqui, tá bom? E se você quiser colocar, inclusive, o número das páginas, ele já vai também elaborar esse plano de aula junto com os números das páginas, tá bom? Então, assim, o processo do ChatGPT e o seu assistente virtual é tentar, tá bom? Quanto mais você tentar, quanto mais você conversar, quanto mais você usar, mais habilidade você vai ter e também mais respostas que sejam equivalentes ao que você está
está solicitando, é o que você está necessitando, você vai ter. Então, gente, eu espero ter ajudado, tá, nesse processo de aprendizagem do ChatGPT, que é o chat de inteligência artificial mais utilizado nesse momento. Mas também existem outros que possuem outros bancos de dados, como, por exemplo, o DeepSeek, que vai dar respostas um pouco diferentes, mas a funcionalidade do chat vai ser muito parecida. Então, gente, até logo!